necessidade de correção e quantidade de corretivo a ser aplicado em um solo. Tem diferença. E hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a necessidade de utilizar um corretivo da quantidade de corretivo a ser aplicado em um solo. Fica aqui comigo até o final. Olá pessoal, Thiago Saraiva, seja bem-vindo aqui em nosso canal, o canal da Class Agro, a Sala do Agrônomo. Hoje nós vamos falar aqui sobre essa diferença entre a necessidade e a quantidade de corretivo a ser aplicado no solo. Mas sabe o que é necessário de verdade? É necessário que você se inscreva nesse canal, deixe aí o seu joinha, faça aí a ativação desse sininho para que toda vez que colocarmos um vídeo aqui você seja notificado. Isso ajuda e muito o nosso canal para crescer. Muito obrigado desde já e fica aqui que nós vamos falar sobre esse assunto, a diferença entre a necessidade e a quantidade de corretivo. Necessidade e quantidade é diferente. Quando estamos relacionando qual vai ser a quantidade a ser aplicada em um solo, nós temos três fatores que vão interferir diretamente nessa quantidade de calcário, tá? Ou quantidade do corretivo a ser aplicado. Nós utilizamos mais o calcário, é o mais usual, mas você pode utilizar outros tipos de corretivo também. Mas vamos falar aqui basicamente do calcário, tá? Para facilitar a nossa ideia. Podemos depois falar sobre quais tipos de corretivo existentes aí, como você fazer essa aplicação aos cálculos, mas nesse momento nós vamos falar basicamente do calcário, tá? Então vamos lá, o que vai diferir a necessidade da quantidade? São esses três fatores. O primeiro é a superfície coberta. O que é essa superfície coberta? É onde você vai aplicar o calcário. Por exemplo, quando nós estamos falando em fazer uma correção para pastagens, uma correção para grãos, nós vamos aplicar isso em uma área total, tá? Para que nós possamos otimizar o trabalho. Então, é aplicado 100% aí da área, ou seja, é na área total. Mas, quando nós estamos falando aí de frutíferas, por exemplo, ou de algumas culturas que são feito em faixas, né? Nós podemos calcular também em faixas. Isso vai diminuir a área de cobertura. Já não é 100% mais, pode ser aí 70%, 60%, e isso vai interferir nos cálculos da necessidade para a quantidade. Ou seja, a quantidade, se eu vou diminuir a área, quer dizer que eu vou aplicar uma menor quantidade, correto? Então, a superfície coberta, ela interfere sim no cálculo entre a necessidade e a quantidade de calcário. Outro fator que interfere e muito é a profundidade. Como assim a profundidade? Vamos imaginar que eu estou fazendo um sistema convencional, tá? O que é esse sistema convencional? Onde eu vou aplicar o meu calcário em área total ou em faixa, tanto faz, né? Mas depois eu vou fazer o quê? Uma incorporação, tá? Uma incorporação desse material, por exemplo, de 0 a 20 centímetros. Então a profundidade, ela é calculada, né? Que ela interfere, ela é feito todos os cálculos de 0 a 20 centímetros. Mas, se por exemplo eu quero colocar uma quantidade para suprir também de 20 a 40 centímetros, vou utilizar aí implementos que vai fazer essa aplicação desse calcário, desse corretivo em subsuperfície, né? Ou seja, em camadas mais profundas, eu tenho que aumentar a minha dose, eu tenho que calcular a mais, ou utilizar, já falei muito sobre isso, né? Análise do solo de 20 a 40 centímetros para correção mais efetiva. Então, em todos os cálculos, na maioria das vezes, nós colocamos de 0 a 20 centímetros. Os cálculos da quantidade é de 0 a 20 centímetros. Mas, se você está utilizando, por exemplo, uma recuperação de uma pastagem degradada, onde você não vai renovar, você apenas vai recuperar uma correção de manutenção, ou até mesmo em sistemas de plantio direto, onde não há o revolvimento do solo, você não vai fazer a aplicação de 0 a 20 centímetros. Por quê? Porque esse calcário, ele
não vai descer até essa camada. Então, para que você não sature aí por cima do solo, né? Não faça aí uma super calagem, tá? É uma quantidade grande, mas para que você não atrapalhe o sistema solo-planta ali, esse balanço entre os nutrientes, você tem que fazer uma quantidade menor, ou seja, calcular isso aí de 0 a 5 ou de 0 a 10 centímetros, depende de como o seu agrônomo aí está posicionando. Então, produtor rural, já falei isso aqui, nada resiste ao trabalho, né, entre você e o engenheiro agrônomo. Então converse com o seu engenheiro, posicione bem esse material para você ter aí maiores resultados na construção do perfil do solo, para que você tenha altas produtividades. E o terceiro fator que vai interferir no cálculo da quantidade de calcário é o PRNT. O que é esse PRNT? Poder de reação, né? O poder de reatividade, de neutralização total do material, do calcário. E que ele está relacionado à reatividade e ao poder de neutralização. O que é essa reatividade? É o tamanho da partícula. Quanto menor for a minha partícula, maior vai ser a minha reatividade. Por exemplo, quando você vai pegar um calcário e ele é muito fininho, o que nós chamamos de filler, né? Ele é bem fininho, parece um talco, ele tem partículas muito menores. Por isso, a reatividade dele é muito melhor do que um calcário ou de um corretivo mais granulado, que tem aí uma partícula maior. Então, se você quer ter uma reatividade melhor, procure calcário ou corretivo com menor tamanho de partícula, tá? O segundo fator que interfere no PRNT é o poder de neutralização, e isso está ligado à rocha em que ele foi formado, da onde ele foi extraído. Então, esse poder de neutralização é a qualidade desse material. Quando você faz um cálculo entre a reatividade e o poder de neutralização, ele vai fundir aí no PRNT. PRNT mais alto, próximo a 100, significa que, vamos colocar aqui um PRNT de 90%. Significa que em 3 meses, em 90 dias, 90% deste material que você está aplicando vai reagir com o solo. E os outros 10 vai ter a sua reação em períodos mais longos. Ou seja, o que é esses 10% que vai sobrar? Ele vai reagir depois, mais tarde. Então, procure, né? Se você está querendo reagir o seu solo mais rápido, procure, né, saber qual que é o PRNT. PRNT mais alto vai significar que ele vai reagir em menor tempo. Qual tempo? 3 meses, tá? 90 dias. Antes disso, o calcário aí, ele não reage bem, tá certo? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Entre também aqui na descrição do vídeo, tem acesso a todas as nossas redes sociais. E aí você vai poder interagir comigo. Quer trazer algum assunto interessante? Fale aqui no direct comigo, coloque ali, faça alguma pergunta que eu vou estar interagindo contigo. Beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo, hein?